Veja esse vídeo até o final, porque você vai se surpreender. Quantas pessoas, de uma hora para outra, as suas orações foram interrompidas. Elas pararam de receberem bênçãos. Parece que Deus parou de ouvi-la, mas é o título do vídeo. O dia em que o céu se fecha. E quando o céu se fecha, não há resultado, não há resposta, não há mudança. E é isso que eu quero falar. E por que isso acontece? Como você pode fazer para o céu ele se abrir, os céus serem abertos para você? Lembre-se, pode chegar o dia em que o céu vai se fechar para você. Talvez ainda não se fechou, mas pode fechar. É o dia em que Deus, ele fica em silêncio. E a pessoa, ela fica em conflito, porque Deus não responde o clamor dela e ela não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe que direção ela deve seguir. Eu digo para você, não são poucas as pessoas que já se sentiram assim ou se sentem assim, ou de repente vão sentir no futuro. Então você já deve aprender sobre isso. Pessoas que oram, que clamam, mas parece que o céu é como de bronze sobre ela, como diz a palavra, o céu está fechado sobre ela. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários do vídeo a palavra-chave de hoje, céu aberto. Porque se o céu está aberto, significa que as suas orações estão sendo ouvidas, respondidas e a sua vitória vai chegar. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, ele diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando o céu se fecha? Quando é que o céu se fecha? Quero mostrar para você situações aonde que o céu ele fecha sobre a vida da pessoa. Primeiro, erro não confessado faz com que Deus ele retenha as bênçãos dele sobre a vida da pessoa, tá? Isso é um ponto importante. Segundo, o orgulho e a autossuficiência. O que é a autossuficiência? Aquela pessoa que diz assim, não, eu já sei, eu já entendo, eu já conheço. Você vê que às vezes é difícil você ajudar ou socorrer alguém que tem esse tipo de pensamento, esse tipo de visão, esse tipo de ideia. Porque o orgulho não deixa ela ouvir a Deus, não deixa ela ceder, não deixa ela se entregar, não deixa ela se voltar para o Pai Celestial. Um outro ponto é a indiferença para com Deus, porque a pessoa vai passando o tempo e ela não faz mais a mínima questão, tá, de agradar a Deus, ou de se preocupar com a vontade de Deus, ou de procurar fazer aquilo que está determinado na sua santa palavra. É como se Deus fosse insignificante para ela, não tivesse razão de ser. Então você vê que as coisas vão acontecendo, mas não é Deus que se afasta da pessoa, tá? Entenda isso. É a pessoa que com as suas atitudes, ela cria barreiras espirituais. Então, ela vai criando barreiras ao seu redor, que vai afastando ela de Deus. Porque Deus não vai se afastar da pessoa só porque aquela pessoa, ela não tem tido as suas orações respondidas, ou Deus vai se afastar dela porque ela cometeu erros e falhas. Não, Ele está ali para socorrer. Pedro, quando afundou nas águas, e ele disse, salva-me, Senhor, Jesus prontamente estendeu a mão e socorreu. Jesus estava ali do lado dele. Mas é a própria pessoa que vai se distanciando de Deus, pouco a pouco, ela vai se distanciando de Deus. E eu vou mostrar para você exemplos na Bíblia. O rei Saul foi ungido e consagrado por Deus.
Mas aí ele passou a desobedecer a Deus, ele buscou a sua própria vontade e o céu se fechou para ele. O céu se fechou de tal maneira que não tinha mais o que fazer. Ele perdeu o seu reinado e depois perdeu a sua vida. O povo de Israel é um outro exemplo. Em vários momentos, você vê, o povo viu os milagres, viu o que Deus fez, a transformação, a multiplicação, tudo que o povo viu, mas o povo também se afastou de Deus. Mesmo vendo os sinais e maravilhas, eles se afastaram de Deus. Quer dizer, a pessoa vai se colocando distante do Pai Celestial. Nós temos um outro exemplo conhecido, o filho pródigo. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo, significa o filho que somos nós, né? Aquele que vive com o pai, que é Deus, estava ali ao redor. Então, ele vive como se Deus não existisse, ele abandona ao seu pai, ele vai cuidar da sua própria vida, e aí, por causa da dureza do seu coração, ele resistiu por muito tempo distante do pai, mas um dia ele foi quebrantado, e ele viu a necessidade de voltar para a presença do pai, que é o que você precisa fazer. Você que está com seu coração endurecido, tá? Endurecido, porque há muito tempo já era para você ter se reconciliado com Deus, mas você ainda não fez, e o céu está fechado para você, está fechado sobre a sua vida. E a pergunta é, como abrir o céu? Como é que eu abro o céu para a minha vida? De novo ou pela primeira vez, mas como que eu faço o céu ele ser aberto sobre mim? Antes de eu falar isso, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez. Aqui embaixo está se inscrever, só você clicar, você já vai estar incluso aqui no nosso grupo. Também do lado vai aparecer um sininho de notificações, ative ele, para você sempre ser lembrado dos novos vídeos que nós estaremos postando aqui, tá? Mas voltando à pergunta, qual é o caminho para abrir o céu? O céu, ele não permanece fechado para sempre. Não permanece fechado para sempre. Quando há arrependimento sincero, confissão da fé, Deus ele abre janelas nos céus, até mesmo para abençoar a vida financeira da pessoa. Então, mostrar que Jesus é o único mediador entre você e o Pai é importante, que nos reconcilia com o Pai. Ele nos reconcilia com Deus. Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Então, ele faz a mediação ali, ele intercede, né? E aí você vê, por exemplo, que essa comunhão, essa intercessão que Jesus faz, Jesus atua como nosso advogado, julgando ali a nossa causa. Vou dar um exemplo aqui simples para você. Compare com um grande guarda-chuva. Quando a pessoa está no pecado, é como se ela carregasse, tá, um guarda-chuva que a impede das bênçãos cair sobre a vida dela. É mais ou menos assim. Imagine você andar no mundo espiritual com um guarda-chuva e as bênçãos não chegam. As bênçãos não chegam. Então, ao se arrepender e largar o erro, o guarda-chuva ele é fechado e as águas voltam a cair sobre você, sobre a sua vida, que são as bênçãos de Deus, que é a direção do Pai Celestial. Então hoje, talvez o céu está fechado para você. Você não vê bênçãos, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, suas orações não sobem para Deus, para o Pai Celestial, suas respostas não chegam por consequência disso, mas a decisão agora está em suas mãos. A decisão está em suas mãos, de abrir o céu ao seu favor
ou deixar que o céu continue fechado. A decisão é de cada um. Continuar longe, remover a barreira que você levantou para se distanciar de Deus. Tudo isso você tem que fazer agora. E se você deseja e quer os céus abertos sobre a sua vida, você deve praticar tudo aquilo que eu acabei de ensinar, tá? E digo mais, se você quer os céus abertos sobre a sua vida, compartilhe esse vídeo, pelo menos com 12 pessoas, vamos formar uma corrente e abençoá-las também, tá bom? E se você gostou do vídeo, dê o joinha aqui, o like, gostei, para que outras pessoas sejam alcançadas também.